O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. Na madrugada de 30 de junho de 1860, a tranquilidade de uma casa no interior da Inglaterra foi quebrada. Enquanto todos dormiam, um menino de 3 anos desapareceu do próprio berço. Horas depois, o corpo dele foi encontrado num depósito do lado de fora da casa. A família parecia impecável aos olhos da sociedade, mas todos se tornaram suspeitos. Entre eles, uma jovem de 16 anos. Oi, gente! Chegamos ao episódio 300! 300! Caraca, 6 anos depois. Feliz 6 muita anos! Coisa. Feliz 6 anos, amiga. Janeiro! Sim! Já é fevereiro, né? Na verdade, já passou. A gente completou dia 1 de janeiro de 2026, 6 anos, galera. Vocês ainda aguentam Chocadas? A gente ouvir? Cara, e estamos comemorando hoje o episódio 300. A gente tem mais do que isso, né? Obviamente, entre outros episódios sem número, ou tinha caso Outros bizarro, programas, fac X, né? Sim. Mas realmente chegamos a um episódio contado, 300. Exato. Que orgulho, né, gente? E vocês, ouvintes, estão aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Tempo. Quem tá a tempo e quem não tá, porque outro dia eu recebi uma mensagem de um moço que, sei lá, em um mês ele ouviu tudo. Gente, Inclusive os exclusivos. Meu Deus, tem uma galera que chega do nada, né? E fala, Maratona. eu tô começando a maratonar, não sei o quê. É muito legal isso. Então, gente, feliz episódio 300 pra nós, pra vocês. Sim. Obrigada quem nos acompanha. E eu, Carol, estou com a voz desse jeito, de fumante, inveterada, Phoebe rouca. Eu estava totalmente sem voz. Eu só pra explicar assim pra vocês, eu fiquei 15 dias muito doente mesmo. Eu peguei alguma gripe muito forte, alguma coisa muito forte. E eu fiquei uma semana sem voz nenhuma. E agora minha voz voltou. Eu não tô mais com sintoma de gripe, né, de nada assim viral. Mas a minha voz continua assim. Então eu voltei a gravar um pouquinho e tal. Então já peço desculpas aí se a minha voz não ficar legal pra vocês ouvirem. Tentei fazer exercícios antes de vir. Sim. Pra dicção ficar boa, mas assim… Então, tá difícil. Tem coisa que tem que esperar também, amiga. Tem que esperar a saúde, né, retomar. Mas eu tô cuidando, eu tô tomando própolis e o caramba, remédio, não sei o quê. Tô me cuidando. E outra coisa, então a partir de março, a gente vai começar com o que a gente tinha prometido, de 4 episódios no mês. A não ser que a minha voz não queira voltar, mas tudo indica que ela tá voltando. Vai dar tudo certo, Então, galera. a gente, 4 episódios gratuitos no mês e 2 exclusivos a partir de março. E se você ainda não apoia a gente nos exclusivos, apoie, porque esse mês já saiu o episódio do Maníaco de Goiânia, um serial killer que vocês pediam muito. Galera, que a gente muito foi essa história, resgatar, porque não tinha, assim, uma fonte específica. Então, a gente foi investigar esse caso pra vocês, que é muito surreal, porque era muito aleatório, né? E a polícia não sabia o que fazer. E, enfim, vão ter vários outros episódios aí exclusivos ao longo do ano, então se preparem. Estamos preparando um ano muito especial. 6 anos e estamos continuando aqui. Será que a gente chega em 10? Vamos ver. Vamos ver, gente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Comentem aí se você segue a gente no Spotify ou, enfim, qualquer plataforma. Segue a gente, que isso ajuda o podcast a ser visto. Curte, né? Comenta aí, interage, Exato. que a gente tá de olho em tudo. Então é isso, vamos pro episódio. Bora. O ano era 1860. A casa de Road Hill ficava em meio ao campo, no condado de Wiltshire, na Inglaterra. Era uma casa bem espaçosa e elegante, e lá morava a família do Samuel Kent, um inspetor de fábricas respeitado e funcionário do governo local. Aos 59 anos, ele era um homem muito disciplinado, muito certinho e bem atento às aparências. Ele tinha se casado com a Mary Ann Windows em 1829 e eles tiveram vários filhos. A gente nem vai citar todos aqui porque, gente, são 10 filhos, tá? Então, assim, uma galerinha. Só que, infelizmente, né, 1800 aqui, essa história. Desses 10, 5 acabaram falecendo, bem pequenos ainda, com menos de 1 ano, menos de 2 anos.
Então, depois de tudo isso, né, gente, quantos 10 puerpérios, vários filhos que ela perdeu, a saúde da Mary acabou deteriorando muito. Todos nasceram num espaço de 15 anos, mais ou menos, né? E numa época com pouquíssimos recursos para ajudar na saúde das mulheres. Então, a Mary faleceu em 1852, aos 44 anos de idade. Mas o Samuel não ficou viúvo muito tempo, não. Logo, ele se casou de novo. E foi com uma outra mulher chamada Mary. Só que olha só, ela já era conhecida da família. Ela tinha sido governanta da casa dos Kent e tinha cuidado dos filhos ali do primeiro casamento enquanto eles cresciam. Inclusive, rolava um boato de que eles já tinham um caso desde antes da primeira esposa Mary ter morrido. A gente não tem confirmação, mas que eles casaram em pouco mais de um ano, né? Isso aconteceu. E ela era bem mais nova que o Samuel, né? Ela tinha uma diferença aí de uns 20 anos de idade. Então, eles casaram em 1853 e eles tiveram 3 filhos. A Mary, o Francis e a Evelyn. Então, na casa viviam o casal, os filhos do primeiro casamento e esses 3 filhos do segundo. Então, né? 8 crianças. Uma família grande. E também eles tinham vários funcionários que moravam na casa. Tinha a babá Elizabeth, de 22 anos, que cuidava das 3 criancinhas mais novas, né, do segundo casamento. E a Sarah, de 22 também, que era empregada doméstica ali da casa. E mais uma outra Sarah, também da mesma idade, que era cozinheira. A Constance, de 16 anos, era uma das filhas do primeiro casamento do pai. Ela tinha cabelos escuros, usava bastante ele semi-preso e era uma menina bem séria. Ela tinha uma personalidade forte, ela era bem determinada e diziam que ela não tinha papas na língua. A sua relação com a madrasta nunca tinha sido tranquila. E depois da morte precoce da mãe, ela tinha crescido dividida entre o afeto pelo pai e uma sensação persistente de se sentir deslocada no próprio lar. Isso porque os irmãos mais novos ocupavam naturalmente, né, o centro da rotina deles. E também o principal. A madrasta, Mary, ela tinha sido a governanta da casa, ela era uma das cuidadoras da Constance, né, desde a infância. E aí, imagina, gente, do nada vira nova mãe, né? Então, ela não reagiu muito bem a isso, não. Ela e o William, seu irmão mais novo, eram bem próximos um do outro e ficavam meio enciumados dos irmãos mais novos. E foi isso, conforme foi crescendo, a Constance ficou meio rebelde ali dentro do círculo familiar. Teve até um incidente, quando ela tinha 13 anos, que ela fugiu de casa junto com o William. Antes de fugir, ela cortou seu próprio cabelo no banheiro externo, é tipo uma casinha de madeira, né? Que o pessoal usava como um banheiro, assim. E aí ela também colocou roupas de menino e andou a pé uns 10 quilômetros com o William até chegarem a Bath, uma cidade próxima. E dizem que quando eles foram encontrados, o William estava todo arrependido, chorosinho, mas a Constance estava puta da vida, ela não queria voltar. Ela chegou a ficar à noite numa estação de polícia e mesmo depois de voltar para casa não mostrou arrependimento e ficou bem quieta na dela. Passados mais alguns anos, no verão de 1860, a Mary engravidou do 4º bebê. Gente, socorro. Essa família não para. A casa estava se preparando para a chegada de um novo membro da família, né? E o clima era de alegria, de expectativa. O pequeno Francis, que era o filho do meio do Samuel e da Mary, era o centro das atenções. Ele era também chamado de Saville, que é o nome do meio dele, mas a gente sempre vai falar dele aqui como Francis. Ele era um menininho carinhoso de quase 4 anos, só que a sua presença deixava à mostra algumas divisões ali dentro da família. Tipo, ele tinha muita atenção dos pais e dos funcionários, principalmente da babá, né, que ficava bem dedicada a ele. E, tipo, ela ficava com as outras crianças também, mas o Francis era super paparicado. E assim, parecia uma casa normal, com as crianças, né, com ciúmes, mas isso também é super normal, né, quando tem muita criança recebendo atenção. E ali os dias foram passando dentro da normalidade. Naquela última semana de junho, nada parecia anunciar qualquer tipo de briga, qualquer desentendimento. E a gente tá falando aqui do verão europeu, então as noites eram bem curtas e os dias aquele sol, né, até 9, 10 da noite. E a casa de Road Hill tava numa paz, tudo tranquilo. Naquela época viviam 12 pessoas na casa, porque um dos filhos do primeiro casamento já era mais velho, já tinha saído, então a dinâmica ali já tinha mudado um pouco.
Bom, então o casal dormia no segundo andar com a filha pequena, a Evelyn, de 1 aninho, que tinha um berço lá no quarto. Perto deles tinha um outro quarto que ficava os 2 filhos deles, a Mary Amelia e o Francis, e a enfermeira Elizabeth. E no terceiro andar dividiam o quarto 2 filhas mais velhas e um outro quarto ocupado pelo William e pela Constance. O cozinheiro e a empregada dormiam juntos no quarto ao lado dos irmãos. E assim, né? Tudo organizadinho, tudo tranquilo, beleza. Então, junho estava ali um mês tranquilo até que chegou o dia 29. Depois do jantar, as crianças pequenas foram colocadas para dormir cedo. A Constance subiu para o quarto pouco tempo depois dos menores irem dormir. E na rotina da casa, esse era um ponto importante, a normalidade. As regras seguiam firmes, as portas eram fechadas no horário habitual, cada pessoa da família se recolhendo para o seu espaço quando anoitecia. Era tudo assim, uma rotinazinha. E a única coisa que às vezes acontecia era que a madrasta, né, a Mary, às vezes ali ia até o quarto do Francis para pegá-lo e levá-lo até o seu quarto ali no meio da madrugada. Ele era, né, o favorito da casa, paparicado por todo mundo, então, e era o único menino dela. Então, por isso, a babá que dormia lá no quarto do Francis, ela não se importava, tipo, se ela acordasse e não visse ele no berço, porque provavelmente a mãe tinha pegado, né? Ela já assumia imediatamente que a Mary tinha buscado ele. Então, naquela madrugada, quando a babá Elizabeth olhou para o berço e viu que ele estava vazio, ela nem ligou. Mas o que viria a seguir na manhã seguinte iria chocar a Elizabeth e todo mundo que morava na casa. Amiga, esses dias eu tava com a minha gata, né, com a Sabrina, deitada no meu colo, e eu juro, ela dormiu umas 20 horas. Ah, e a Sabrina é muito senhorinha aposentada. Sim, total. Ela literalmente só acordou pra comer e pra pular que nem doida na Zelda, porque é maluca. E aí depois voltou a hibernar. E ela tá com 6 anos, né? Tá envelhecendo. Sim, é muito legal acompanhar eles irem envelhecendo junto com a gente. Mas conforme eles ficam mais velhinhos, eles escondem as coisas muito bem, né? As dores, as coisinhas deles. É, então. E a gente tá no mês fevereiro roxo pet, que é esse lembrete que o pet envelhecer precisa de cuidado, de check-up, de acompanhamento, pra gente não descobrir as coisas só quando já virou emergência, né? É aí que entra o plano de saúde Pet Love, porque não é só para susto, né? É para rotina também, para acompanhamento, para você conseguir cuidar antes deles envelhecerem, antes das questões. E o mais incrível é que na Pet Love o valor não aumenta porque o pet ficou mais velho. É o mesmo preço, independente da idade, raça, porte. Fora que tem uma rede enorme, são mais de 8.000 clínicas e hospitais credenciados, tudo muito fácil pelo aplicativo e ainda tem a microchipagem grátis. Então aproveita que com o cupom Modus Operandi 50 você garante 50% de desconto na primeira mensalidade. O link tá na nossa descrição, vai lá conhecer o plano de saúde Pet Love, porque se tem pet, tem que ter. A babá acordou antes do amanhecer, porque antes de começar suas tarefas, ela gostava de fazer uma oração, ler um trechinho da Bíblia, fazer as coisinhas dela, pessoais, né? E aí ela olhou pro lado e viu que o Francis não tava ali no bercinho. Até aí tudo bem, né? Porque já estava amanhecendo, já era 7 e pouco da manhã. Aí ela foi no quarto do casal, né? Pra ver se ela podia pegar o menininho de volta. Tipo, né? Devia estar com a mãe e, né? Vou pegar. Mas ele não tava lá. E ela falou que ela não tinha pegado o bebê naquela madrugada. Então a babá correu pro terceiro andar pra perguntar se uma das filhas mais velhas tinha pegado o menino. Não tinha. A criança realmente tinha sumido. Aí todos os filhos foram perguntados ali, né? Tipo, cadê o Francis e tal? E ninguém sabia. Só que a casa tava em ordem, não parecia que tinha entrado um ladrão, né? Um sequestrador, sei lá. Mas tinham alguns detalhes, assim, que a gente pode analisar. As janelas da casa estavam todas fechadas. Mas a Sarah, a faxineira, ela notou pela manhã que uma janela da sala de estar tinha ficado aberta. E além disso, a porta da frente estava destrancada. Só que assim, ela não achou que era grande coisa, né? Alguém talvez tivesse esquecido e tal. E ela também ainda não sabia do desaparecimento do Francis. Então, ela fechou a janela e seguiu a rotina. Quando deu 7h30 da manhã, a casa ficou repentinamente barulhenta.
Era a porta batendo, corredores sendo vasculhados, as pessoas descendo as escadas, empregados correndo de um lado para o outro, o Samuel tentando impor uma ordem enquanto ele mesmo tentava se acalmar. As duas Sarahs que trabalhavam lá descobriram o que estava acontecendo e elas ficaram chocadas. Todo mundo ficou muito mal, né? Ficou muito preocupado. A Constance saiu do quarto com o rosto pálido, tentando entender o que estava acontecendo. E aí o Samuel pediu para ela e o William chamar o policial e os padres locais. E aí começou ali uma busca pela casa, né? Ali pela própria família. Depois eles foram para o jardim, nos limites da propriedade. O jardineiro chegou mais ou menos ali nessa hora, ele também começou a ajudar. E quanto mais o tempo passava, mais impossível parecia a ideia de que alguém de fora tivesse entrado ali de noite. Mas, lembrando, né, a porta da frente tinha amanhecido destrancada, a janela aberta. O pai, o Samuel, logo foi pensando que tinha sido um sequestro, que talvez um dos vizinhos tivesse roubado o menino. Mas não fazia sentido, né? Porque só um dos meninos, ninguém tinha ouvido alguém entrar na casa. A babá dormia ali, né, no mesmo ambiente do Francis, tipo, tudo muito estranho. Então o Samuel pegou o carro dele, né, que naquela época era uma carruagem, e foi até a estação da polícia que ficava na cidade próxima ali, que era Trowbridge. E enquanto ele estava fora, todo mundo na casa lá procurando o Francis, né, ali na rua e tal. Os vizinhos descobriram também o que estava acontecendo, foram ajudar. Tava um fuzuê ali no bairro, né, todo mundo preocupado. Até que, finalmente, durante as buscas, encontraram o menino Francis. Mas o jeito que ele foi encontrado foi bem inesperado, assim, bem assustador. Ele estava naquela casinha de madeira, né, que ficava no jardim. E ele estava vestindo o seu pijaminha e tinha um corte na garganta bem profundo, tinha muito sangue ali e ele estava morto. Ele também estava envolvido com o cobertor do seu berço. Inclusive, a garganta dele tinha sido tão atacada que ele quase foi decapitado. Foi assim uma visão muito horrível mesmo. E também tinha ferimentos perto do coração. E o que eles começaram a analisar é que ele parecia ter sido retirado do berço vivo, e talvez de uma forma rápida, provavelmente por alguém que ele conhecia. Porque o berço não estava bagunçado, mas o lençol estava meio desarrumado, algo que indicava que ele tinha sido ali retirado meio que rápido. Mas por quem? Essa era a pergunta que estava todo mundo fazendo. A Mary ficou absolutamente em choque, desesperada. A babá também, né? Todo mundo, óbvio. Era uma cena muito assustadora, muito triste, né? Muito brutal. E eles pediram pro William de novo ir buscar ajuda. E dessa vez era do médico local, que ficava numa vila a uns 2 quilômetros da casa. Quando o médico chegou e examinou o garoto, ele disse que ele tinha sido assassinado por volta das 3 da manhã daquela madrugada. E enquanto isso, Samuel ainda nem sabia do filho. Ele não estava lá, né, buscando, foi falar com a polícia na outra cidade, então ele não estava sabendo nada. E aí, quando finalmente o Samuel voltou, ele soube da notícia, né? E óbvio que ele ficou muito triste, muito chocado. Gente, imagina, do nada você vai dormir e no outro dia acontece isso. E aí ele deu permissão para a polícia para fazer um exame completo de todo mundo, de tudo que estava na casa, tudo assim, ó, polícia, faz o que vocês quiserem. Só que ele e toda a família Kent falavam que eles tinham certeza que o assassino era alguém de fora, porque não era possível, né? Porque as babás, todo mundo que trabalhava ali era muito confiável, né? Aí eles chamaram a esposa de um dos policiais para ir lá na casa para conversar com as mulheres da casa. Acho que outra época, né? Não tinha policiais mulheres, então tipo, chama a fulana aqui para ajudar a gente a conversar com as meninas, né? Eram meninas muito novas também, para ficar mais à vontade. E enquanto isso, buscaram manchas de sangue e outras evidências, mas não encontraram nada. Só que tanto ela quanto os policiais acabaram chegando à conclusão que o assassino era alguém ali de dentro da casa. Quando a notícia da morte do Francis se espalhou, Wiltshire ficou em choque. Para a polícia não era um caso comum. Era muito assustador alguém ali, né, da própria região dele ser o responsável. E era muito improvável que uma pessoa estranha tivesse invadido a casa e pego justamente um dos filhos, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma casa que tinham pelo menos 12 pessoas ali. A cena do crime era a própria casa. E isso no meio da Inglaterra vitoriana era surreal.
porque era uma época em que o lar era sagrado. A ideia de que uma criança pudesse ter sido morta dentro desse lar sagrado era quase inconcebível. A investigação policial primeiro restringiu as testemunhas a quem trabalhava na casa, além dos policiais e médicos que tinham ido lá e examinado o corpo do Francis. A babá Elizabeth imediatamente se tornou uma grande suspeita, porque ela era muito próxima ali da vítima, né? Foi meio que automático. E ela falou que não fez nada daquilo, tal. Inclusive, a própria Mary afirmou que a babá jamais faria algo assim com o filho dela, que ela confiava a vida dela, né? A vida dos filhos, nananã. Por volta das 10 da manhã, um inspetor assumiu as primeiras etapas da investigação. Era o inspetor Foley, e ele estava determinado a descobrir quem era o responsável. Nos dias seguintes, o inquérito foi aberto para analisar tudo bem a fundo. E aí, eles se deram conta de um dos detalhes mais desconcertantes. Os investigadores viram que a janela do quarto do menino estava aberta por dentro na manhã da sua morte, e sem nenhuma evidência de entrada forçada. Quando eles analisaram o corpo do Francis, eles viram que provavelmente ele tinha sido morto enquanto dormia. Ou seja, todos os membros agora da família, os funcionários da casa, todos viraram suspeitos. Tava todo mundo olhando para eles. E foi nesse ponto que a atenção voltou para pessoas além da babá da Elizabeth. E eles começaram a prestar atenção na Constance e no William, os meio-irmãos do Francis. E a gente não sabe dizer exatamente por que a suspeita recaiu logo neles. Mas pode ter sido algum policial, vizinho, enfim, alguém que viu a Constance depois da morte do Francis, que pode ter achado algo suspeito. Isso aqui é só a gente conjecturando, né, gente? É uma história que aconteceu há muito tempo atrás, então não dá pra saber. E a gente falou que rolava meio que um ciúmes entre os irmãos, então pode ser que alguma coisa tenha aí surgido e os policiais souberam dessa história. Também tem uns relatos de que a Constance estava meio indiferente com tudo isso que estava acontecendo. E ela respondia as perguntas com muita, acho que naturalidade, assim, com muita tranquilidade. Ela sempre estava muito calma. Nos seus depoimentos, ela disse que não notou nada fora do lugar na noite, da morte, do sumiço. Que só tinha descoberto o que estava acontecendo depois que acordou de manhã, no dia 30 de junho. Que não tinha ouvido nada à noite. Ela disse também que todo mundo era muito amável com o menino, que ninguém desejava mal a ele. O William, o irmão dela, falou umas coisas bem parecidas para os responsáveis também. E, no fim, o veredito desse inquérito foi que tinha sido um assassinato cometido por uma pessoa ou várias pessoas desconhecidas. A babá Elizabeth até chegou a ser presa no dia 10 de julho, alguns dias depois da morte, mas também, de novo, foi solta porque não tinham provas. E eles, no fim, não tinham nenhum suspeito direto. Só que para a polícia estava muito estranho, porque eles ainda achavam que tinha sido alguém dentro da casa, mas eles não tinham uma prova, Eles não tinham nada assim concreto. E aí eles estavam lá investigando, conversando, colhendo depoimentos e tudo mais. E eles também perceberam que não tinha nenhum problema grande acontecendo na casa, que a casa estava em harmonia. Mas algumas pessoas, começaram a falar sobre a maneira como a Constance parecia sempre meio fora ali do círculo, social. E aí, o quanto que a Mary naturalmente dava mais atenção para os seus filhos, biológicos, e não para os enteados, e que de alguma maneira rolavam certos ciúmes ali entre os filhos do primeiro casamento. E nesse meio tempo, a imprensa inglesa, especialmente jornais como o The Illustrated London News, começou a cobrir cada detalhe do caso. A opinião pública, alimentada pelos jornais mais populares, começou a se dividir entre teorias, boatos e julgamentos antecipados. A babá Elizabeth, por exemplo, ela ainda era um personagem bem atraente e conveniente, para colocar a culpa. Muitos consideravam ela culpada. A casa de Road Hill logo virou palco de curiosos, repórteres e vizinhos ansiosos para apontar culpados. A opinião pública queria um culpado e eles queriam logo. Quando ficou claro que a polícia local não ia dar conta do caso, que não estava avançando, a cidade de Londres enviou um dos melhores homens da recém-formada Scotland Yard. Gente, eu lembro só daquele jogo. Sim, eu amo esse jogo. Mas é basicamente, o
sei, tipo, uns FBI, É. a melhor polícia fodona da Inglaterra. É a Scotland Yard, e eu amava esse jogo também. Comenta aí se vocês jogavam esse jogo. Enfim, inspirado, né, na polícia. Então eles mandaram o detetive Jonathan Wisher. Sabe-se lá por quê ele tinha o apelido de Jack, mas aqui a gente vai chamar ele de detetive Wisher. Ele era um investigador já com seus 46 anos, ele era ótimo, ele era um cara assim de olhos azuis, pele meio pálida e cabelo marrom. E ele era conhecido pelos colegas ali porque ele tinha um olhar muito clínico, um método muito preciso, e ele enxergava as conexões ali por trás das coisas que às vezes os outros não conseguiam, ele tinha uma facilidade. Na imprensa inglesa, a chegada dele foi tratada como o início de uma investigação moderna, né? Uma coisa menos no disse-me-disse e mais por uma lógica, uma coisa mais centrada em fatos, nas provas e tudo mais. O Wisher chegou ao Road Hill House ainda ali no mês de julho, carregando uma pasta fina de documentos e um silêncio calculado. Ele pediu para ver o berço onde o Francis dormia, examinou a janela da sala que estava aberta ali, né, na manhã do dia 30. Ele descartou que tinha sido alguém de fora que pudesse ter invadido a casa, porque não tinha nenhum sinal de entrada fora do comum. Não tinha pegada no jardim, nenhuma tranca forçada. E quanto mais ele observava a cena do crime, mais convicto ele ficava que aquilo tinha sido cometido por alguém familiar ao Francis. Alguém que pudesse carregar a criança no colo sem alarde no meio da noite. Então, o detetive Wisher voltou sua atenção para os moradores da casa. Assim como os policiais, ele tinha convicção de que tinha sido algo passional. E aí ele começou a investigar a família, inclusive a primeira esposa, a Mary, né, que já tinha falecido. E ele descobriu que ela tinha uma mente meio instável, alguma condição, né, que afetou a sua saúde mental antes de morrer. E aí, durante essa investigação, mais uma vez, a Constance foi destaque. Numas anotações que ele fez para reportar para o Scotland Yard, ele escreveu que ela tinha uma mente muito forte. E que, assim como a mãe, a Constance podia ter uma certa instabilidade emocional. E assim, é tudo muito estranho também, né? Que eu fico pensando o quanto homens entendem de saúde mental naquela época. Ou de saúde da mulher, do tipo, ela devia ter uma questão mental. Caralho, ela pariu teve 10 puerpérios, filhos, sabe? Ela passou cuidando de outras, sei lá quantas crianças, cuidando crianças da morreram. casa, cuidando de um monte de coisa. Tipo, essa mulher, é óbvio que ela, sabe, Estava com questões estava mentais, com muitos né? problemas. Mas não significa que ela tinha uma doença mental. Exato. Enfim, ele realmente meio que atribuiu que a Constance tinha alguma coisa parecida também, uma certa instabilidade emocional. E ele, como ele via ela, né? Ele achava que a Constance tinha uma calma difícil de decifrar. Que ela respondia muito rápido, mas sem naturalidade, diferente ali dos outros membros da família. Então ele sentiu aí uma diferença que, mais uma vez, a gente volta a falar, né? Acho que isso bate em diversos casos que a gente já trouxe aqui no Modus Operandi, que cada pessoa reage de um jeito. Às vezes a pessoa não reage do jeito que a gente espera que alguém reaja, que uma vítima reage e tal. E é normal também, né? Não necessariamente isso vai tornar a pessoa culpada. Então tinha tudo isso aí, só que aí o detetive encontrou uma coisa suspeita em poucos dias que ele começou a investigar a casa. Ele descobriu que uma das camisolas da Constance tinha sumido. Enquanto ele anotava os depoimentos das pessoas, uma das funcionárias da casa disse que ela tinha notado isso pouco tempo depois da morte do Francis, mas que só tinha contado para o Samuel, né, o pai ali da família. Ao relato dela. Na segunda-feira, depois da morte do Francis, ela tinha preparado o cesto com as roupas sujas que ela mandava para a lavanderia. Enquanto ela estava organizando ali as roupas, o cesto, a Constance entrou no quarto e pediu para a funcionária ajudar ela a encontrar uma bolsa dela, uma bolsinha. E não encontraram ali. Mas aí a Constance falou, então você pode ir lá na cozinha me buscar um copo d'água? Aí a moça, tipo, tá bom, né? E deixou a Constance sozinha no quarto ali por cerca de, 1 minuto, um tempinho rápido. E aí, pro detetive, aquele intervalo foi o suficiente para Constance retirar a camisola dela, que já devia estar no cesto. Só que essa camisola que ela teria retirado do cesto não era manchada de sangue. Essa ela já teria se livrado de alguma maneira. Seria que ela teria usado depois de cometer o crime. Enfim. Bom, a responsabilidade pela ausência da camisola foi para a lavanderia e ficou meio que por isso mesmo.
E ela ficou, né, reclamando que alguém tinha sumido com a sua camisola, aquela coisa toda. Todas essas informações foram documentadas e registradas em audiências internas. E a investigação continuou rolando, né? E eles estavam pensando, bom, tá, agora tá começando a surgir umas novas pistas. E com o passar dos dias, ele construiu uma nova teoria. A Constance teria retirado o menino do berço, talvez com a ajuda do irmão William, talvez sozinha. Aí ela teria levado a criança para fora antes do amanhecer. E o motivo, segundo ele, era totalmente ligado às tensões entre os filhos ali do primeiro casamento e a madrasta Mary, porque lembrando que a Constance não era filha dessa Mary, né, era da outra. Então, esse favoritismo que eles davam ao pequeno Francis pode ter causado essa situação toda na Constance. Era uma hipótese bem ousada para aquela época, gente. A Constance tinha 16 anos, era uma mocinha de família, nananã. Estamos falando da era vitoriana, então pensa, né? Meninas de 16 anos não matam os irmãozinhos, né? Ali uma família boa, não sei o quê. Mas o detetive não se guiava por questões sociais, ele estava observando os fatos, as coisas que ele encontrava. E aí, depois de tomar nota dessa e de outras coisas suspeitas, ele achou que tinha visto o suficiente e pediu a prisão da Constance Kent no dia 20 de julho. E ela saiu de casa gritando que era inocente. A imprensa explodiu em críticas. Até então, se tinha uma suspeita, era a babá. Ninguém estava falando de alguém dentro da família, de uma das irmãs do menino. E a família Kent também se colocou contra o detetive. O Samuel contratou advogados de peso. Foi assim, uma confusão. Os magistrados deram ao detetive Wisher 7 dias para ele montar o caso contra Constance. A opinião pública virou, né, aquela coisa, aquela loucura, acusando o detetive de perseguir uma garota inocente, sem apresentar nenhuma prova sólida. E realmente faltavam evidências materiais, né? A tal da camisola, por exemplo, ela não foi encontrada nessa época. E aí começou a rolar muita pressão e o caso foi desmoronando rápido. Um jornal inglês publicou esse editorial no início de agosto. Não acreditamos que haja um único ser humano, além do Sr. Wisher, que acharia suficiente deter Constance Kent sob custódia. Nossa própria excelente polícia sempre se mostrou totalmente competente para os seus deveres. Os fins da justiça teriam sido muito melhor respondidos se não tivessem sido interferidos por ele. O Samuel contratou advogados muito bons e eles defenderam a Constance de um jeito bem difícil de ser revertido, porque eles conquistaram as pessoas, conquistaram o júri, nananã. A própria babá Elizabeth deu um depoimento a favor da Constance. Ela disse que durante todo o tempo que ela trabalhou ali na casa, ela nunca viu a Constance dizer nada indelicado em relação ao menininho e tudo mais. E aí a Constance foi liberada sob fiança e depois acabaram retirando a acusação contra ela. O detetive Jonathan Wisher deixou Road Hill chocado, desacreditado que tudo isso aconteceu. E especialmente marcado por um fracasso, porque ele era muito talentoso, né? Todo mundo sempre falava de como ele era bom detetive e aí, de repente, na imprensa, ele virou um vilão. Para muitos, a investigação dele tinha sido um excesso. Mas o Wisher sabia que ele tinha encontrado alguma coisa ali. E ele teve que dormir com essa, né, gente? Não tinha o que fazer. Ele guardou essa convicção para ele, voltou para Londres e se sentiu super derrotado. Ele até escreveu numa carta para um amigo que esse caso jamais seria resolvido a não ser que a Constance assumisse sua responsabilidade. E depois disso, a família Kent fez de tudo para voltar à normalidade ou para, sei lá, né, construir uma nova versão dessa realidade sem o Francis. E a imprensa continuava assim polvorosa, até que a babá Elizabeth foi presa de novo, naquele verão ainda de 1860. E essa nova prisão trouxe uma nova teoria. E é uma teoria, assim, extraoficial, mas, assim, bem doida. Que o Samuel tinha assassinado a criança. Que o pai tinha entrado no quarto para ver a babá, talvez num possível caso extraconjugal, e aí o garoto teria acordado. E aí o Francis teria sido sufocado pelo Samuel para ninguém descobrir o caso. Mas e os ferimentos na garganta dele? Segundo a teoria, eles teriam sido causados depois da morte, fora da casa, meio que sem querer.
Só que assim, né, gente, uma teoria sem pé nem cabeça, e rapidinho ela caiu por terra e a babá mais uma vez foi libertada, sem que ninguém registrasse queixas sobre ela. E aí depois o caso foi perdendo fôlego. O Wisher já tinha saído de cena, desacreditado, fracassado, o Samuel em choque com tudo, e decidiu se mudar com a família para o país de Gales. Eles queriam renovar os ares e deixar para trás essa história dolorida e sem solução. E aí eles se mudaram para lá. E lembra que a Mary estava grávida, né, quando estava tudo isso rolando? Um mês depois do Francis falecer, ela teve o filho, que era o Eckland Seville Kent. Ele nasceu apenas um mês depois do assassinato do seu irmão. Isso foi em julho de 1860. E depois eles tiveram a Florence Seville Kent, que nasceu no ano seguinte. A Constance, já com 17 anos, foi afastada do olhar público e decidiu ir para um convento na França. Ela não acompanhou o pai e a madrasta. E aí ela ficou discreta, ficou quietinha, seguiu as regras, rezava lá, vivia a vida do convento, beleza. E esse caso foi perdendo a força, o pessoal parece que seguiu a vida, a mídia, né, foi achar outro caso para comentar, e por muitos anos foi assim. Mas em abril de 1865, a Constance reapareceu. Aos 21 anos, ela já tinha saído da França e agora ela estava vivendo em Brighton, na Inglaterra. E ela ainda continuava na sua fase religiosa, ela estava num retiro católico. E lá, ela procurou o reverendo Wagner, que cuidava de uma igreja ali em Brighton, e pediu para fazer uma confissão. E não era, assim, um desabafo, uma confissão tranquila, assim. Era uma confissão real. Foi para esse reverendo, do nada, que a Constance contou que naquela madrugada de junho de 1860, foi ela quem tinha retirado Francis do berço. Depois levou ele nos braços e tirou a sua vida daquele jeito violento. Ela disse que tinha agido sozinha e que queria enfrentar todas as consequências pela lei. Jornais como The Times e o Brighton Gazette, que registraram a repercussão dessa confissão na época, destacaram a postura calma da Constance, como sempre, pelo visto, né? Que ela não se emocionou, que não tentou explicar muita coisa, que ela queria só contar para todo mundo que realmente ela tinha feito isso. A polícia, obviamente, reabriu o caso e a Constance não recuou. O caso dela voltou a aparecer nas páginas dos jornais e na mesma época do assassinato do então presidente Lincoln. Foram 2 casos muito comentados naquele ano. A Constance foi presa, ela reafirmou cada palavra do seu depoimento para o reverendo e disse que aceitaria condenação sem resistência. Uns meses depois, ela foi para o tribunal e se declarou culpada. Ela escreveu uma carta à mão dizendo o seguinte: Eu, Constance Emily Kent, sozinha e sem ajuda, na noite do dia 29 de junho de 1860, assassinei em Road Hill House, Wiltshire, o Francis Seville Kent. Antes do ato, ninguém sabia da minha intenção, nem depois. Ninguém me ajudou. O relato dela é bem forte, porque provou que realmente tinha sido planejado. Ela também deixou de fora o irmão, o William, né, que muita gente acreditava que tinha ajudado ela, tal. Ela também relatou que poucos dias antes do assassinato, ela tinha pego uma das lâminas de barbear do pai e guardado naquele banheiro externo da casa, né, aquela casinha de madeirinha, onde o Francis tinha sido encontrado. E aí, quando chegou a noite, ela esperou todo mundo dormir. Depois desceu as escadas, abriu a janela da sala de estar para desviar qualquer suspeita. Então ela subiu para o berçário, onde estava o Francis, a babá e a outra irmã mais nova. Ela pegou o Francis, que ainda dormia, e carregou ele até a casinha de fora. Então ela cortou a garganta dele, deixou o corpo dele lá e voltou para o quarto. E depois ela acabou encontrando 2 pequenas manchas de sangue na camisola. Então ela lavou a camisola e colocou uma outra limpa. Só que uns 2 dias depois ela encontrou uma mancha ainda visível na camisola daquela noite. Então ela queimou a prova do crime. Como o inspetor Richard tinha deduzido, a camisola retirada da cesta da lavanderia não era manchada de sangue, mas sim a que ela tinha usado logo depois de cometer o assassinato, no lugar da roupa manchada. E o seu motivo era a vingança, porque segundo ela, enquanto sua mãe era viva, Mary, a sua madrasta, que era na época governanta, destratava sua mãe. A Constance tinha sido testemunha desse tratamento e quis se vingar. Depois de presa, ela chegou a escrever uma carta dizendo que tinha roubado o que ela mais amava,
porque ela não tinha dado afeto à mãe doente. Mas a Constance disse que ao mesmo tempo só tinha carinho pelo pai e pela madrasta Mary, e que não tinha ódio do Francis. Então assim, inclusive a madrasta Mary morreu pouco tempo depois da prisão da Constance, gente, em 1866, aos 46 anos. Enfim, os médicos que examinaram a Constance ali durante o julgamento descartaram um quadro de insanidade, então o detetive Wisher estava errado nesse ponto, mas ele tinha acertado a teoria, né, a questão da camisola, tudo o que aconteceu. E aí a sentença saiu um tempo depois, no dia 21 de julho de 1865, e a Constance foi sentenciada à morte. Por conta dela ser muito jovem, rolou um apelo à Rainha Vitória, que governava na época, e aí a sentença acabou mudando para prisão perpétua. Naquela época, o detetive já estava afastado por questões de saúde, mas logo foi relembrado pela imprensa. No fim das contas, ele foi o único que tinha acertado a verdadeira assassina. Durante os anos presa, a história da Constance nunca deixou de despertar curiosidade nas pessoas. De tempos em tempos, jornais como The Times mencionavam o caso do Francis, mas sempre misturando fatos e rumores. As pessoas tinham muita curiosidade, né, bem mórbida sobre essa história e queriam saber mais. Enquanto isso, a família Kent viveu com bastante discrição. O Samuel morreu em 1872 e, com o tempo, a pena da Constance foi reduzida. Depois que ela cumpriu 20 anos de prisão, ela saiu em liberdade. Isso aconteceu em 1885, aos 41 anos de idade. E aí vocês pensam que beleza, ela saiu da prisão, acabou a história, fim do episódio. Não, ainda tem umas coisinhas aqui pra gente contar. Lembram do William, né, o irmão da Constance? Pois bem, nesse meio tempo ele tinha casado e até tinha mudado o sobrenome um pouco, porque agora ele se chamava William Saville Kent, com um tracinho assim, ele grudou o nome. Ele tinha mudado o nome numa forma de homenagear o meio-irmão que tinha falecido, né, e não esconder o nome. Durante o tempo da Constance na prisão, William tinha focado a sua carreira dentro do universo científico. Ele fazia pesquisas sobre corais, assunto no qual ele era apaixonado desde jovem, e tudo que envolvia a vida no mar. Ele estudava sobre o ciclo das lagostas, sobre polvos, enfim, tudo que envolvia o mar. Ele era muito dedicado e virou uma referência nessa área. Mais pra frente, até teve biógrafo estudando a sua trajetória. Em 1884, o William Saville Kent foi indicado para um emprego como inspetor de pesca numa antiga colônia da Tasmânia. Era maio, ele deixou a Inglaterra com a sua esposa e a sua irmã, Mary Amelia. E aí, gente, sabe o nome da esposa do William? Mary Ann. Gente, parece que só tinha nome de Mary nessa época, né? Mas até hoje, né? Maria é o nome mais comum que tem, né? E é isso, aí eles ficaram lá por 3 anos e aí o contrato dele expirou. E dali ele foi para a Austrália com a esposa e com a irmã também. E ele trabalhava no Conselho da Gestão de Pescas Locais, principalmente pescas não regulamentadas. E durante todo esse tempo, William não teve contato com a Constance. Já a irmã deles tinha, a irmã mais próxima. Fontes e documentos mostram que eles não se falavam, mas que a Constance queria vê-lo na prisão e que chegou a escrever cartas para um amigo em comum, implorando para o William ir até lá, mas nunca teve sucesso. E depois que a Constance foi solta, ela emigrou para a Austrália. E ela foi com um novo nome, Ruth Emily Kay. Ela quis mesmo reconstruir a vida num lugar bem distante de casa. Algumas fontes dizem que a Constance foi para a Austrália com o William, outras dizem que não. Mas assim, pelo que está documentado, parece que eles foram separados mesmo. Mas historiadores que estudaram a vida do William até especularam que talvez eles se reencontraram na Austrália. E teve até quem disse que eles moraram juntos de novo, mas também não tem nada comprovado. William continuou morando na Austrália, trabalhando como biólogo até o fim dos anos 1800. Em 1893, ele lançou um livro sobre os corais da Austrália, que fica na Grande Barreira de Coral, no litoral norte. O livro de fotografias que ele mesmo tirou foi um sucesso e virou referência na área, porque ele trazia relatos mega detalhados do que existia por lá. E aí, em 1908, aos 62 anos, William morreu.
Em sua nova vida na Austrália, a Constance estudou para se tornar enfermeira e passou a trabalhar cuidando de pessoas, inclusive numa colônia de pessoas com hanseníase, um lar também para jovens infratores. E a Constance viveu, gente, até os 100 anos. Imagina, nessa época, né, todo mundo morria jovem, um monte de doença, não tinha vacina, sei lá, as coisas, e a mulher viveu até os 100 anos. Ela faleceu no dia 10 de abril de 44, em Strathfield, um subúrbio lá de Sydney, na Austrália. E no fim da sua vida ela escreveu uma carta longa, chamada de Sydney Document, explicando a sua relação turbulenta com a madrasta e justificando de novo o crime contra o menininho Francis. Mesmo depois de mais de um século, o caso da Constance e do Francis ainda dá pano para manga. Além daquela teoria de que o Samuel que tinha matado o próprio filho porque ele estava de caso com a babá, outra teoria veio à tona nos anos 2000. Ela foi escrita pela Kate Summerscale no seu livro best-seller de 2008. O livro dela chama The Suspicions of Mr. Risher, ou The Murder at Road Hill House. E o alvo dessa teoria é o William. A Kate acha que ele foi culpado, ou no mínimo cúmplice da Constance, e que ela confessou e excluiu ele da confissão para ajudá-lo, né, para omitir ele mesmo. O detetive Wisher também tinha suspeitado que o William era no mínimo cúmplice, ou talvez confidente, talvez ela contou para ele, e que na verdade o assassinato tinha sido movido por vingança não pela madrasta, mas pelo pai, o Samuel, que preferia os filhos do seu segundo casamento. O áudio no início do episódio é da Joyce Coelho. Obrigada por apoiar a gente.